mais 15 livros que estão entre as minhas pretensões literárias para 2024. É isso que eu vou te mostrar hoje aqui no canal do Sujeito Literário. Impossível começar o vídeo de hoje sem mandar um grande abraço, sem saudar Cristina Nunes, que comentou com a gente lá no vídeo dos 10 melhores livros de 2023, que ele tinha certeza que eu vou gostar muito de ler As Brasas de Sandor Márai, me indicou essa leitura, esteve entre as suas melhores leituras, e ali ele foi acompanhado por pelo menos outras 3 pessoas, a Luísa Helena, a Marlene Carvalho e o René Boldo, se não me engano, que assinaram embaixo do que ele disse, então me convenceram. Este livro está comigo nas férias. O vídeo é gravado, então eu posso estar lendo ou possivelmente será uma das minhas primeiras leituras para o ano de 2024. E eu trouxe aqui então entre as minhas pretensões literárias, além das que eu já havia falado para vocês no vídeo onde eu te comento as minhas 12 leituras para o ano de 2024. Então este é mais um livro para entrar na minha lista. E é um livro que diz o seguinte, que em seu castelo na Hungria, na região dos Cárpatos, um velho general do Império Austro-Húngaro é visitado por um homem de quem foi amigo inseparável na infância e na juventude. Não se vêem desde 1899, há 41 anos, quando um dia o amigo desapareceu inexplicavelmente. Na véspera desse dia, quando caçavam juntos no lusco-fusco da madrugada, o general teve a impressão de que o amigo levantara a espingarda para cometer um ato irreparável. Pode ter sido verdade, pode não ter passado de alucinação, mas algo de muito grave aconteceu. É esse enigma que agora, já no fim da sua vida, os dois velhos vão decifrar durante um jantar de gala no castelo de Heineken. Entre eles move-se o fantasma de uma mulher, Cristina. Por ela, o general e o ex-amigo travarão um duelo sem espadas até o raiar do dia. Um confronto que se inicia como um civilizado jogo de esgrima, com floreios e leves tocadas de parte a parte, logo se torna uma luta árdua. Os duelistas só dispõem de uma arma, as palavras. Como elas abrirão feridas tão dolorosas como as brasas que parecem extintas na lareiras. Então este é um romance sobre amizade, paixão amorosa, honra. É um livro que eu pretendo fazer a leitura certamente ainda no início, no primeiro semestre do ano de 2024 e comentar com vocês aqui no canal. Entrou graças a vocês que comentam aqui, então, entre as minhas prioridades também para o ano de 2024. Outro livro para ler em 2024, que eu coloquei nesse bolo aqui de novas possibilidades literárias, é O Caçador de Histórias, do Eduardo Galeano, porque eu sempre leio alguma obra do autor e, em 2024, esta deve ser a obra que eu lerei, ou pelo menos esta obra eu lerei, porque ainda não fiz a leitura. É o último livro do Eduardo Galeano, pelo que eu tenho aqui o conhecimento. Foi escrito durante os seus últimos anos de vida e é o derradeiro presente do autor a seus leitores. A força dos relatos aqui reunidos mostra que Galeano foi até o final um caçador feliz, curioso em relação a tudo, até mesmo quanto ao fim. Eis o coroamento de uma obra que foi celebrada com deleite por várias gerações e que certamente será por muitas outras pela frente. Certamente, concordo, assino embaixo do que está dito aqui. Então esse é mais um livro que eu posso ler do ano de 2024. Outro livro interessante que eu ainda não comentei aqui no canal, que eu já tenho faz algum tempo, é O Presidente e o Sapo, que é um livro publicado pela Dublinense. E aqui diz o seguinte: na sua modesta casa, em um sítio isolado, o ex-presidente de um pequeno país latino-americano recebe uma jornalista europeia para debater as terríveis circunstâncias que ameaçam a democracia ao redor do planeta. Antes conhecido como o presidente mais pobre do mundo, hoje é visto como um símbolo de altruísmo, justiça e direitos humanos. Mas agora, durante a entrevista, ele se vê à beira de revelar seu maior segredo, que todos os seus conceitos sobre revolução, dignidade e amor se devem a profundas conversas que teve no período em que esteve preso com seu companheiro de cela, que foi um sapo. Então, obviamente, aqui está falando de Mujica, e a autora é a Carolina de Roberts. Tem um outro livro aqui, Ferenc Molnar, que é Os Meninos da Rua Paula, é um clássico que eu ainda não li e que eu acho que não deve passar de 2024 também, quero muito fazer essa leitura. Ele conta a história de alguns amigos aqui, que depois da escola, a sociedade do Betume
se reunia para jogar pela, que eu acho que seja pelada, né, futebol, posso estar errado aqui, depois vocês podem me corrigir, mas eles também, esses amigos, se reuniam e se dividiam nas funções de capitão, tenente, alferes e soldado raso para manter a ordem e proteger o lugar. As pilhas de lenha que compõem o forte devem estar sempre suficientemente altas, a porta devidamente fechada, a bandeira vermelha e verde hasteada no ponto mais elevado. Apesar das ameaças constantes, tudo parece caminhar bem, até que os camisas vermelhas, liderados pelo temido Chico Ates, decidem invadir o terreno. Assim tem início a grande disputa tão conhecida por leitores do mundo inteiro, em que mais do que o comando do ground, o que está em jogo é a posse de um território onde a liberdade de imaginação prevalece sobre as imposições da vida adulta. É por isso que os meninos da Rua Paulo vão defendê-lo a qualquer custo, empreendendo uma missão de amizade, cumplicidade e heroísmo. Eu gosto de livros que têm protagonistas as crianças. Foi assim com O Senhor das Moscas, que tem resenha aqui no canal, foi assim com It e a Coisa, que também tem resenha aqui no canal, então, e outras obras, né? Então, essa é uma narrativa que me prende, que eu começo a ler e não consigo parar mais. Então, certamente em 2024 estarei dando chance para o livro do Ferenc Molnar. Outro livro que eu quero ler este ano e que resulta da leitura que fiz em 2023, a primeira leitura que eu fiz da obra do Gibran, que foi O Profeta, é A Voz do Mestre, também publicado nesta edição aqui pela Ajna Editora, com esse projeto gráfico belíssimo, da mesma forma como foi aquele outro livro, O Profeta. Então darei continuidade à obra do Gibran, lendo A Voz do Mestre, e certamente trarei mais detalhes para vocês também aqui em 2024. As ilustrações, só que eu queria dizer para vocês, tá aqui, é do Wagner William, grande desenhista nacional que nós temos no Brasil. Acho que é uma boa dica também conferir o perfil dele no Instagram, do Wagner William. Devo ler também um Gabriel Garcia Marques esse ano. Se fizer isto, provavelmente seja O Amor nos Tempos de Cólera. Se ler mais de um livro dele, este aqui deve ser o prioritário, porque é um grande livro, uma grande obra, eu ainda não li. Tá? Aqui vou ler também um pouquinho da sinopse para vocês. Ainda muito jovem, o telegrafista, violinista e poeta Gabriel Elídio Garcia se apaixonou por Luísa Santiago Marques, mas o romance enfrentou a oposição do pai da moça, Coronel Nicolas, que tentou impedir o casamento, enviando a filha ao interior numa viagem de 1 ano. Para manter seu amor, Gabriel montou, com a ajuda de amigos telegrafistas, uma rede de comunicação que alcançava Luísa onde ela estivesse. Essa é a história real dos pais de Gabriel Garcia Marques e foi o ponto de partida de O Amor nos Tempos de Cólera, que acompanha a paixão do telegrafista, violonista e poeta florentino Ariza por Fermina Daza. O Amor nos Tempos de Cólera começou a ser escrito em 1984, 1 ano depois que eu nasci, inclusive, em Cartagena de las Índias, ao final do ano sabático que Gabriel Garcia Marques se concedeu após receber o Prêmio Nobel. Ali, o autor recolheu alguns dos episódios contados no livro, como a epidemia de cólera que assolou a cidade no final do século XIX, ou o naufrágio do galeão espanhol San José, carregado de joias. Cartagena foi também inspiração para a cidade que é o cenário do livro, que reconstrói os hábitos, costumes e preconceitos da sociedade colombiana do século XIX, final do século XIX e início do século XX. O empobrecimento do país e as guerras intermináveis. Provavelmente, então, lerei este ano também O Amor nos Tempos de Cólera. Para mostrar mais livros que eu pretendo ler neste ano de 2024, este é um dos livros que está também na minha meta, que está no meu horizonte, não entrou naquela lista dos 12 para 2024, e eu me ressenti muito disso. É o livro O Homem que Amava os Cachorros, do Leonardo Padura. Eu devo fazer essa leitura neste ano ainda, um romance que tem como sinopse aqui: em uma praia de Havana, 2 cães medeiam um improvável encontro entre um escritor frustrado, um misterioso estrangeiro e a história, reconstruindo as trajetórias do líder soviético Leon Trotsky e de seu assassino, o militante espanhol Ramon Mercader. O Homem que Amava os Cachorros conduz o leitor pelos impasses da grande utopia revolucionária do século XX e por seus desdobramentos em nosso tempo. Um romance épico universal, magistralmente escrito. Será a minha porta de entrada para os textos do Leonardo Padura. Espero que eu consiga ler mais dos seus livros, porque eu o conheço apenas
nas entrevistas que ele concedeu aí ao programa Roda Viva, declarações que ele deu na mídia de modo geral. Então ele já é um escritor que me chama bastante atenção, pela forma como se posiciona, pelas suas ideias em relação à sociedade, à política, ao mundo, enfim. Quero ver também como é que ele se sai como escritor. Outro livro que eu pretendo ler, que é uma obra clássica, é este livro aqui, Lolita, do Vladimir Nabokov. É um livro que tem o filme já, também a adaptação, eu já vi o filme, mas não li o livro. Na verdade eu nunca li nada do Nabokov e acho que nada melhor do que ler o seu principal livro, né, o seu clássico, um livro imprescindível, como diz aqui, e um dos mais importantes romances do século XX, polêmico, irônico, tocante, narra um amor obsessivo de Humbert, um cínico intelectual de meia-idade, por Dolores Reise, Lolita, de 12 anos, uma ninfeta que desperta seus desejos mais agudos. Mas a obra-prima de Nabokov, agora em nova tradução, não é apenas uma assombrosa história de paixão e ruína, é também uma viagem de redescoberta pela América. É a exploração da linguagem de seus matizes. É uma mostra de arte narrativa em seu auge. Na literatura contemporânea não existe um romance como Lolita. Acho que vai ser uma boa forma de começar a ler os livros do Nabokov. Sei que é também um grande crítico literário, então me interessa muito ler este livro aqui para poder comentar com vocês. Ele acabou entrando na minha lista aqui. Tem mais um aqui, do bolo. A Importância do Ato de Ler, livro este de Paulo Freire. Eu, ano passado, se não me engano, recebi um comentário aqui no canal de alguém que gostaria que falasse mais a respeito do autor. Eu estava para ler este livro em 2023, não li, então eu acho que pode ser uma boa oportunidade de ler o livro do Paulo Freire, A Importância do Ato de Ler. São 3 artigos que se completam aqui nesse ano de 2024. A obra é um clássico, sempre atual, em que Paulo Freire narra sua percepção crítica de leitura e de escrita como elementos de emancipação social, isso porque a leitura da palavra é sempre precedida pela leitura do mundo. E aprender a ler, a escrever, a alfabetizar-se é, antes de tudo, aprender a ler o mundo e a compreender seu contexto em uma relação dinâmica que vincula linguagem e realidade. Tá aí, então, uma possibilidade de fazer essa leitura agora, no ano de 2024, enfim. E tenho aqui também, para ler este ano, um livro que eu demorei um pouquinho para encontrar, acabei achando num sebo, comprei no finalzinho de 2023, o livro Palomar, do Ítalo Calvino. Este livro que fala do silencioso senhor Palomar, com o nome de telescópio, que se detém a contemplar girafas, tartarugas, queijos, açougues, estrelas, concedendo a tudo a dignidade de ser objeto de pensamento. Com um método rigoroso, ele se concentra nos mínimos detalhes para captar o sentido das coisas com precisão, mas os significados se multiplicam e é como se cada ponto da realidade contivesse o infinito. Neste senhor Palomar encontra-se a inquietude constante de Ítalo Calvino, sempre pesquisando os territórios limítrofes do pensamento e da ficção, abrindo mundos novos para reconhecer-lhes os mistérios e segredos, proporcionando para seus leitores o prazer da leitura inteligente. Tem um vídeo do Ítalo Calvino aqui, O Dia de um Escrutinador, no canal, um livro que eu adorei, então eu pretendo ler mais livros do Calvino, esta vai ser uma grande oportunidade. Vejam aqui esta obra clássica também que eu ainda não li, O Meu Pé de Laranja Lima, do José Mário de Vasconcelos. Eu deixei separado porque acho que 2024 promete também ser um ano para que eu consiga fazer esta leitura, que é um clássico, inclusive, da literatura brasileira, e já teve adaptações para TV, cinema, teatro. Então, para quem não sabe nada sobre a obra, O Meu Pé de Laranja Lima é um livro que foi lançado em 68 e trata-se de uma história fortemente autobiográfica, que demonstra a mão de um escritor experiente, ciente do efeito que pode provocar nos leitores com suas cenas e a composição de seus personagens. O protagonista é Zezé, tem 6 anos e mora num bairro modesto na zona norte do Rio de Janeiro. O pai está desempregado e a família passa por dificuldades. O menino vive aprontando sem jamais se conformar com as limitações que o mundo lhe impõe. Viaja com a sua imaginação, brinca, explora, descobre, responde aos adultos e mete-se em confusões, causando pequenos desastres. As surras que lhe aplicam seu pai e sua irmã mais velha são seu suplício, a ponto de fazê-lo querer desistir da vida. No entanto, o apego ao mundo que criou, felizmente, sempre fala mais alto. Só não há remédio para a dor, para a perda, e Zezé muito cedo descobrirá isso. Livro que eu pretendo ler também em 2024 e merece uma resenha aqui no canal, certamente.
quando for feita esta leitura. Eu deixei este calhamaço aqui junto também nas minhas pretensões literárias, porque se eu somar os livros que eu pretendo ler no vídeo que eu botei para vocês na minha meta dos 12 para 2024, mais estes livros que eu estou trazendo para vocês aqui, ainda assim vai dar uma quantidade de páginas de livros que fica em torno da metade do que eu leio, né, um pouco mais da metade do que eu leio em média por ano. Então é possível, né? E eles estão numa prateleira onde eu já separei assim como as prioridades. Então pode ser sim que chegue para nós aqui no Sujeito Literário este livro de Amor e Trevas. Já me foi indicado mais de uma vez pela Aritana, que é nossa parceira aqui do canal, pela Bruna também, que comenta por aqui de vez em quando, e também já me falou do Amos Oz. Eu já li um livro do Amos Oz, mas este aqui de Amor e Trevas eu não li ainda. É um livro bastante extenso, e que fala que na madrugada do dia 5 para o dia 6 de janeiro de 1952, no apartamento de sua irmã em Tel Aviv, a mãe de Amos Oz tirou a própria vida ao ingerir uma dose excessiva de antidepressivos. Nos jornais, o tema em debate era se Israel deveria pedir reparação financeira da Alemanha. Amos tinha 12 anos. A obra literária mais vendida da história de Israel, este livro é uma exploração dos motivos que levaram à decisão extrema de sua mãe dos efeitos sobre ele, um garoto inteligente e sensível que vivia em Jerusalém às vésperas da Guerra da Independência. Bom, é uma perspectiva também diferente do conflito árabe-israelense. Eu sei que Amos Oz era um pacifista, alguém que achava por bem e tinha como referência a solução dos dois estados no conflito entre Israel e Palestina. Não é a mesma visão que outros autores que eu tenho lido ultimamente têm, e isso para mim é importante, é complementar, é interessantíssimo. Então vou ver também por onde vai este livro aqui do Amos Oz. Acho que conseguirei fazer sim essa leitura em 2024. Eu estou com bastante expectativa para fazer ótimas leituras neste ano. Separei um outro livro aqui, um livro de um autor que eu quero ter um contato, ainda não tive também, que é o Ken Follett, O Buraco da Agulha. Dentro dessa minha perspectiva de diversificar as leituras aqui do canal, é um livro de suspense, e é um dos primeiros livros, eu acho, desse autor, embora ele tenha escrito muito jovem, O Buraco da Agulha, deixa eu ver aqui, diz assim, ó: eu tinha 27 anos quando escrevi O Buraco da Agulha, e lendo agora fico surpreso e orgulhoso por ter sido capaz de fazer algo tão bom quando era jovem. Esse é o próprio Ken Follett falando. E ele diz que lendo, na atualidade, ele se surpreende ainda com o poder dessa narrativa. O ano é 1944, os aliados estão se preparando para desembarcar na Normândia e libertar os territórios ocupados por Hitler, na operação que entrou para a história como o Dia D. Para que a missão dê certo, eles precisam convencer os alemães de que a invasão acontecerá em outro lugar. Assim criam um exército inteiro de mentira, incluindo tanques infláveis, aviões de papelão e bases sem parede. O objetivo é que ele seja fotografado pelos aviões de reconhecimento germânicos. O sucesso depende de o inimigo não descobrir o estratagema. Só que o melhor agente de Hitler, o Agulha, pode colocar tudo a perder. Caçado pelo serviço secreto britânico, ele deixa um rastro de mortes através da Grã-Bretanha enquanto tenta voltar para casa. Mas tudo foge ao seu controle quando ele vai parar numa ilha castigada pela tempestade e vê seu destino nas mãos de uma mulher inesquecível que mora ali, cuja lealdade, se conquistada, poderá assegurar aos nazistas a vitória da guerra. Na obra-prima, que lhe garantiu há 40 anos a entrada no cenário da literatura, Ken Follett fisga o leitor desde a primeira página com uma trama repleta de suspense, intrigas e maquinações do coração humano. Eu preferi ir por aqui, então, para conhecer a obra do Ken Follett. É um romance histórico, acho que tem tudo para me agradar. Quem sabe este ano eu leio. Eu vinha colocando, já fiz isso em 2023, algumas leituras também de ficção científica, e dentre as que eu tenho aqui, eu separei O Fim da Eternidade, do Isaac Asimov, como uma possibilidade também para o ano de 2024. Espero que realmente eu consiga fazer essa leitura. Um dos livros de viagem no tempo mais divertidos já escritos, e uma das principais obras de Asimov. O Fim da Eternidade conta uma história de amor envolta em ficção científica da mais alta qualidade. O técnico Andrew Harlan é responsável por fazer pequenas modificações na história durante suas viagens no tempo. Por menores que sejam, tirar um objeto do lugar, interromper uma conversa, cada uma dessas mudanças altera a vida de milhares de pessoas, evitando até catástrofes séculos à frente. Em uma de suas missões, ele conhece Lois Lambent, uma mulher que abala suas convicções e o faz questionar as regras do próprio trabalho
podendo colocar em risco o rumo da humanidade. Esse livro foi finalista do Prêmio Hugo, é bastante aclamado, acho que pode ser sim a minha leitura, pelo menos uma das minhas leituras, ou a única, de ficção científica, que é um gênero que eu ainda engatinho. Então, estou engatinhando, estou buscando ler mais e acho que pode ser por aqui. Eu li em 2023 o livro consagrado do Herman Melville, né, que é Moby Dick, e eu, como jornalista, sempre tive vontade de ler Bartleby, o Escrevente. Eu até tinha uma outra edição desse livro e acabei presenteando um dos nossos parceiros aqui do canal, que é uma forma simbólica de ajudar também, de contribuir com quem acompanha o canal. Vocês veem que hoje tem essa ideia de, a cada mês, dar a oportunidade de quem for membro do canal ganhar um livro. Eu sempre tenho essa intenção assim de disponibilizar alguns dos meus livros para as pessoas. Eu não gosto de ficar com livros repetidos, enfim, livro que eu sei que eu não vou ler. E eu presenteei, se não me engano, foi o Júnior da Parada Literária, mandei esse livro para ele, e mais um outro, que agora me fode qual foi, não recordo realmente. E aí eu tenho essa outra edição do livro, né, que é uma edição a obra saindo pela editora Autêntica, e acho que vai dar para esse ano fazer a leitura. Um advogado nova-iorquino de meados do século XIX resolve contratar um novo copista. Atendendo ao anúncio do advogado, apresenta-se à porta de seu escritório um jovem que ele caracteriza como uma figura palidamente asseada, lastimosamente respeitável, incuravelmente desolada. Era Bartleby. No começo, o novo copista trabalhava fazendo o que se esperava dele, cópias, mas depois, bem depois, não vamos estragar essa história. Bartleby, o Escrevente, é um conto de Herman Melville, o autor de Moby Dick, publicado pela primeira vez em 1853, e o personagem central é tão marcante e o conto tem uma força tal que Bartleby tem fascinado leitores e críticos desde sua primeira publicação. É isso então, pessoal, tem muita coisa boa que eu quero ler, então já fiquem atentos aí, muita coisa legal deve estar surgindo no canal este ano. E para além de tudo isso que eu tenho mostrado para vocês, no vídeo em que eu falo das minhas 12 pretensões literárias para o ano e destas outras 15 que eu estou trazendo para vocês, há aí as que vão aparecendo ao longo de todo o ano e outras mais que eu separo por aqui que ainda não mostrei para vocês. É isso, fiquem aí à vontade também para dizer quais livros desses vocês já leram ou pretendem ler. Se tem outros livros desses autores que eu citei que vocês me recomendam, e acho que estou numa média legal ainda e com uma margem boa para além destes todos que eu estou mostrando para vocês, pelo menos mais uma metade de livros ainda a ler de novidade aqui no canal ao longo de todo o ano. Um grande abraço para vocês, até a próxima, tchau, tchau.